Lá em meados de 2011, 2012, a gente se viu no CPQD com um processo de recrutamento e seleção, atração, seleção, como um processo crítico para a consecução dos objetivos da organização. Para vocês compreenderem um pouquinho da estrutura do CPQD, nós somos divididos em 15 diretorias, que são unidades de negócio. E aí eu tenho os mais diferentes perfis que vocês possam imaginar. Então temos diretorias que buscam pesquisadores, outras que buscam analistas de sistemas, e aí eu tenho que ser competitivo com esse mercado de software, Mariana que o diga. Temos outras áreas aí básicas, de administração, comercial, enfim. E principalmente as diretorias técnicas começaram a colocar o processo de recrutamento e seleção como um fator que estava impedindo com que ela realizasse no prazo necessário os seus resultados. E isso para uma área de RH que está nessa transição, como imagino todos aqui, mudando de um RH operacional para estratégico, é extremamente crítico. Nós somos demandados o tempo todo a ser parceiro do negócio. E foi nesse contexto, não novidade para ninguém, imagino, a gente até brincava lá, falava assim, não é mais recrutamento e seleção, agora é busca e apreensão de pessoas, porque assim, quando você achava o cara, era aquele, você corria, para poder trazê-lo, e aí vinha o concorrente, oferecia um pouco mais, mostrava uma viagem internacional, a gente perdia, enfim. Nisso tudo, a gente fez aí uma especificação técnica do que nós gostaríamos para o nosso processo de atração e seleção de pessoas. E nesse momento, a gente buscou a Talent. E por que a Talent? Conhecemos desde 2004, Vânia? Tá bom. Então, assim, uma parceria aí que já vem de muito tempo. Num outro contexto, Vânia, é bem verdade, o processo todo da Talent conosco começou mais para essa parte de terceirização de mão de obra, lá atrás, enfim. De 2007 para cá, umas vagas pontuais, Vânia? Isso, mas foi em 2012 que a gente foi para o mercado para buscar, e aí vem a grande diferença, e eu queria enfatizar muito isso aqui, a gente não estava buscando um fornecedor de serviços de recrutamento e seleção, a gente estava buscando um parceiro, e faz toda a diferença, gente. Então, assim, o fornecedor é aquele que simplesmente vai lá, escuta a tua necessidade, ele volta e te presta um serviço. O parceiro é aquele que se joga junto contigo, É aquele assim que vai, você tem assim um interesse comum, você quer ver aquilo dar certo, E aí assim, é na alegria e na tristeza, tá certo? Então a gente queria alguém mesmo de garra, firme, que comprasse essa briga com a gente, que nos ajudasse a reformular esse processo de atração e seleção de pessoas no CPQD. Então, assim, aqui hoje aproveito para agradecer a equipe da Talent, porque essa relação de parceria que a gente estabeleceu, ela está muito baseada em confiança, E quando a gente fala de confiança, tem dois vieses aí que a gente não pode deixar de falar. Um é competência, Então, assim, todas as qualificações, as capacitações que a Talent demonstra, nessa especificação técnica, até quando a gente fez, o Gino, que é meu diretor, ainda brincava, Ele falava assim, mas a gente não vai achar ninguém que preencha tudo isso, E a Talent foi lá e se mostrou apta a estar preenchendo aquilo e batalhando junto com a gente. Então, desde as coisas mais simples que podem parecer, como sistemas de busca adequado de candidatos, para o nosso perfil de profissionais do CPQD, hoje, assim, a grande parte desses profissionais está, assim, empregada, está ativa no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, assim, não é fácil chegar até esses profissionais. Então, eu preciso de um sistema e de pessoas por trás desses sistemas, que saibam exatamente onde buscar os profissionais. Então, a Talent mostrou essa competência e tem mostrado. E um outro viés, que é aquele viés mesmo de caráter, E aqui caráter no seu aspecto amplo, que é quando a gente fala de intenção, da boa intenção, e aqui, quem conhece as meninas da Talent, sabe do comprometimento que elas têm,
que a Gisele comentava, de paixão pelo que faz, e isso faz toda a diferença. Ah, não, só das meninas. E assim, essa paixão realmente nos contagia, né? Então hoje, assim, posso afirmar que é uma parceria que vem dando muito certo, do mesmo jeito que a Talent nos apoia, esperamos apoiá-los também, e é uma evolução conjunta, né? E isso é muito bacana. E o Manguide entrou nessa história, apresentado pela Talent, e muito aderente ao momento de mudança da organização, né? Fizemos toda uma movimentação interna de reestruturar todo o nosso conceito de colaborador, de carreira, de remuneração, de cargos, objetivando olhar o ser humano como um ser integral. Então, recrutamento e seleção não é aquele processo que se encerra no momento da contratação, é aí que ele começa, né? Então, assim, eu vou ter a consequência de ter escolhido ou não a pessoa certa para aquilo que eu estava buscando. E pensando nessa linha de desenvolvimento, dessa relação de longo prazo, do que vai motivar esse colaborador a permanecer no CPQD, quais são as possibilidades de carreira que ele vai ter na organização, é que entra aí assim, com tudo o Manguide, que mostra justamente quais são as motivações desse colaborador, né? O que vai motivá-lo para a ação, para ele tomar uma decisão, para ele se engajar com a organização, porque a gente sabe que assim, hoje a gente consegue reter pela causa da organização, né? Aquele dado que mostramos, realmente não é salário, a gente sabe disso, mas eu consigo aquele colaborador comprometido a partir do momento que ele compra a causa da organização e eu consigo dar a contrapartida para ele de desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, o Manguide veio para nos ajudar, e um ganho muito grande que eu queria compartilhar com vocês é essa questão de classificar, de rotular. Como profissional de recursos humanos, eu sempre me preocupei muito com isso, né? Principalmente pelo meu público de gestores, que são engenheiros, pesquisadores. A partir do momento que você fala, essa pessoa é isso, aquilo marca de uma maneira absurda. E o Manguide não dá viés para isso. Então, isso para a gente foi muito importante, né? Então, complementando esse cenário, onde a gente buscava as pessoas certas, né, da maneira correta e numa relação de longo prazo, a gente fez, Vânia, faz favor para mim, um mapeamento do nosso processo de recrutamento e seleção. Isso aí. Então, para que tudo isso desse certo, né, e caminhasse bem como nós gostaríamos, a gente mapeou todo o fluxo do processo e deixamos muito claro qual é o papel de cada um durante ao longo desse trabalho. Aqui eu estou falando do RH, estou falando dos nossos gestores requisitantes e estou falando da Talent. Então, assim, a Talent é um papel ali que está no processo, ela é um ator desse processo e hoje é como se elas trabalhassem lá no CPQD com a gente, né? Então, é essa parceria que faz toda a diferença. Não é aquela questão, vamos marcar uma reunião a cada 15 dias para passar os status do... A gente não consegue esperar, né? O nosso time é diferente. Então, é esse relacionamento de dia a dia também que faz toda a diferença. Então, aqui, muito rapidamente, o nosso processo inicia lá com a requisição aprovada, o gestor requisitante faz todo esse delineamento de perfil. A gente abre a vaga em recrutamento interno para privilegiar o crescimento dos nossos colaboradores. Também abrimos no recrutamento externo, aí a Talent já entra no processo. Fazemos todo o alinhamento da vaga e aqui a Talent é responsável por esse contato diretamente com os nossos gestores. Uma coisa muito interessante aqui é que a gente estabeleceu um prazo ideal para que esse contato acontecesse, e isso vem sendo praticado, né, de uma maneira assim perfeita. Toda a triagem curricular, entrevista por competências é da Talent e ela entrega então os candidatos para essa vaga em 7 dias. Uma missão quase impossível às vezes, né, Mari? Feito toda a análise dos currículos, seleção dos candidatos, o gestor também se comprometeu a dar esse retorno em 3 dias.
Aí é aplicado o Human Guide e é feito o agendamento pela Talent junto com os nossos gestores para a entrevista. O gestor faz a entrevista, escolhe o candidato em 3 dias úteis. Também não adianta a gente esperar o gestor, né, uma decisão de 20 dias, porque isso também na entrevista é muito o de bate-pronto, né? Deu a empatia, tem lá a qualificação, então assim ele já toma a decisão. Vem toda a parte mais burocrática, salarial, essa negociação é nossa, o processo admissional e a socialização. Tá? Então assim, dessa forma está estruturado o nosso processo hoje. E aí os números mostram os resultados dessa parceria, né? Então, se eu pegar todo o período de julho, né, assim, sempre acumulando os últimos 12 meses, lá em julho de 2012, a gente tinha uma rotatividade em torno de 15%. Aqui com todo esse trabalho, né, um dos principais fatores que nos levou a essa redução com certeza foi essa parceria, a gente buscar as pessoas adequadas para os lugares, né, as posições que nós tínhamos, e também uma redução aí de desligamento total, que mostra realmente a aderência desses profissionais. De todos os contratados pela Talent, que não são poucos desde o início dos nossos processos, felizmente a gente não teve nenhum desligamento. Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês tenham? Ok? O feedback que você tinha dos gestores ao avaliar esse perfil no Human Guide? Qual o feedback que você tem deles? Muito importante. O relatório do Human Guide, ele é muito simples, né? Apesar de ter toda a profundidade, e assim, a hora que a Gisele estava falando, me senti assim, reconfortada, existe essa palavra? Reconfortada? Porque assim, a decisão que nós tomamos foi a mais adequada, né? É um relatório assim, tão gostoso de ler, que antes os nossos gestores demandavam muito, né, das nossas analistas, para interpretar os relatórios. E agora não. Agora eles pegam esse laudo, eles leem, e a gente está construindo uma base de colaboradores já com esse processo do Human Guide. Então todas aquelas análises de composição de equipe, essas coisas, a gente começa a fazer. Então assim, o feedback é muito positivo nesse sentido. Assim, de clareza, de mostrar ali as tendências comportamentais do colaborador. Mais algum esclarecimento, alguma curiosidade? Não? Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para vocês, colocaria aqui, nesse ambiente que a gente está hoje, né, onde um RH estratégico é demandado pelas nossas empresas, e a gente sabe que não é pouco trabalho a gente fazer essa migração, né, de um RH operacional para estratégico. Não temos mais espaço para fornecedores, né? A gente precisa assim de parceiros, e é nesse sentido que a Talent contribui assim de uma maneira ímpar, com muita responsabilidade sobre aquilo tudo que a gente combinou, que a gente fechou, as expectativas que a gente tinha, assim, sem medo de ser piegas, a gente sonhou junto, né, a mudança desse processo, e felizmente a gente conseguiu. E assim, o Human Guide só veio para fortalecer essa parceria. Então, assim, agradeço imensamente a Gisele também, né, de nos poder, assim, de disponibilizar essa ferramenta para a gente poder trabalhar. E assim, somos corresponsáveis pelo sucesso desse processo de atração e seleção que hoje a gente tem implantado lá no CPQD. Okay? Obrigada, gente.